Nós estamos no livro Missionário da Luz, né, do André Luiz, e estamos no capítulo 11, que é intercessão. E nós ficamos nessa parte em que o André e o Alexandre, primeiro eu vou só recapitular lá no início, onde a esposa dessa pessoa que que vai ser auxiliada pelo André Luiz e pelo Alexandre, pediu que eles intercedessem por essa pessoa que tinha falecido, que ao ver dela era assassinato, mas que no desenrolar da história ele tinha suicidado. E a gente descobre durante a leitura que essa pessoa, ele tinha sido pego por vampiros, quando logo que desencarnou, estava totalmente sem memória, e aí passou a ter uma memória quando ele foi resgatado, e ele lembra que ele tinha assassinado, vai ser desenrolado isso aqui agora, o ex-noivo da esposa, porque ele se apaixonou por ela e era amigo dele, e ele achou que a forma dele ficar com essa pessoa, com essa esposa, era assassinando esse amigo. E aqui, vou voltar só um pouquinho. Aqui, ó, ele fala. Vou voltar daqui. Ai, desde o dia, porém, que vira Esté é a esposa que pediu intercessão por ele. Pela primeira vez, nunca pôde esquecê-la, nunca pôde esquecê-la. Personificava a jovem, o que ele, Raul é esse indivíduo que está sendo auxiliado, reputava como o mais alto ideal para matrimônio feliz. Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. Como, porém, fazer-lhe sentir Como, porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe um empecilho que precisava remover. Esté seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro uma tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival. Quer dizer, o amigo dele, o Noé, o que ele queria fazer era eliminá-lo para ficar com a Esther. E a gente parou aqui, nessa parte aqui. Ó. Não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer. Mas como efetuar planos sem complicações com a justiça? Enseguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos. E encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades para que outros seriam fulminantes. Atingido o padrão de resistência, convidou o companheiro para um jantar e propinou-lhe o veneno odioso em vinho agradável, que ele próprio bebeu sem perigo algum. Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida, a apreciação de geral. Oi, pode falar. Veja só, eu questiono muito isso, por isso que eu vou consultar os estagiários. É possível isso, você tomar doses homeopáticas de um veneno
e não ficar com efeitos colaterais? Porque eu penso o seguinte, tá? O veneno, você tomando mesmo em doses homeopáticas, você vai ficar com sequelas. Sequelas da respiração, sequela neurológica, sequela dos rins, no fígado. Como é que ele poderia passar, sabe, sem efeitos colaterais? Eu achei, não, mas aí tudo bem, entendeu? Eu não sei se isso é possível, por isso que eu estou consultando aí. A diferença entre a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Mas pode falar, Didi, fala você aí. Esse é o princípio da homeopatia em si. São remédios que a maioria são considerados venenos, mas na dose que ela é feita, ele vai estimulando determinadas funções do organismo a se reequilibrar, a se harmonizarem. Parece meio esquisito, né? Você tomar um veneno para se curar, mas a ideia é essa mesmo, é o que a Sani falou. Tudo dose dependente. Então, mesmo parecendo esquisito, não só é possível, como de fato é realizado. A homeopatia funciona assim e outras formas de atendimento, né, de medicina holística funcionam assim também. Usam substâncias em doses que estimulam uma determinada função, mas sem estimular outra. Tem medicamentos clássicos da medicina que, vou dizer, os bloqueadores alfa-adrenérgicos, né? Que até uma dose ele tem um efeito benéfico para o organismo, mas se você passa daquela dose, ele começa a ser prejudicial. Isso é remédio da alopatia, da medicina convencional. Na medicina tem um termo que é dose de eficácia mediana, é que é aquela dose em que 50% das pessoas que tomam, ele tem uma eficácia. A partir dali, ele pode ser um veneno, entendeu? E aí passa a ser, aí tem também a dose letal, que aí é a dose que 50% da população morre com aquela dose. Então, tem essas doses todas que são vamos dizer assim, personificadas para que eles saibam qual é a dose mínima necessária para que faça um efeito em metade da população, qual é a dose de eficácia em que metade da população tem essa dose, e qual é a dose letal. Estão chegando até tal dose, aquilo ali passa a matar, entendeu? Medicamento normal, sim. Entendeu? E aí, entendi. Nesse caso aí do veneno, não sei qual o veneno específico, que ele falou que é um veneno conhecido. Veneno, assim, existe doses, por exemplo, veneno de cobra. Você tem um soro antiofídico, você tem algumas coisas que você, por exemplo, se você tem uma intoxicação não, se você se droga com um tipo de opioide, você tem um medicamento ali que vai fazer um efeito contrário e tirar aquele medicamento. Só que, assim, como o livro é muito antigo, e a medicina também, naquela época, você tinha algum tipo de conhecimento, eu acredito, talvez, que ele colocasse um pouco ali no dele, porque se fosse feito um exame de sangue, que era um exame de sangue muito diferente do que a gente encontra hoje, que a gente tem hoje, você consegue mapear coisas, consegue mapear genes, e tem exames que são muito mais elaborados do que naquela época. Então, se ele fosse pego, foi o vinho, então ele teria uma quantidade X daquele veneno ali para dizer que ele não teve culpa, tinha alguma coisa errada ali. Eu acredito, não sei. Mas pode falar, Jair. Não, isso é tudo bem, isso aí não questiono, não, porque isso do conhecimento. Agora, por isso que eu falei homeopático. Mas isso porque no livro também não especifica, isso é uma coisa mais da minha cabeça. Porque eu falei assim, poxa, tudo bem, ele tomou dose, como vocês falaram, dose homeopática tem um objetivo, tal. Então, quer dizer, ele tomando aqueles doses, daquele veneno, você falou da cobra, o Silvio falou do outro tipo lá, será que ele não ficaria, isso que eu estou falando, será que ele não ficaria com efeitos colaterais, neurológicos,
entendeu? No livro não fala aqui, mas eu penso que ele deve ter ficado com alguma coisa, algum efeito colateral pelo próprio efeito do homeopático, entendeu? É isso só, nada mais. É uma coisa polêmica que não vai levar a nada. A gente acha que pode chegar até em frente. Tá, ok. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu voltar para a página que eu estava. Me perdi aqui. Para sempre, para sempre. O segredo terrível. E depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor-lhe simpatia, que culminou em casamento. Me perdi. Acho que eu subi muito. Não, está aqui. Esté atingir a realização do que mais desejava. Esté pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver. Mas a sua consciência fora ferida, sem remissão. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé, através da tela mental, exprobando-lhe o procedimento. Os beijos da esposa, as carícias dos filhos, não conseguia afastar a visão implacável. Ao invés de decrescerem, seus remorsos aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. Desculpe. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. A sociedade respeitava, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante, amar ternamente a esposa e os filhos achava-se esgotado. Ao fim... desculpa que eu li errado. Não obstante a amar ternamente a esposa e os filhos, achava-se esgotado, ao fim de prolongada resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime, que cada dia se tornava mais iminente. A essa altura, a ideia de suicídio tomou-lhe o vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato de seu drama silencioso, como ocultara a tragédia primeira. Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de voltar ao lar e empurrou a arma contra o próprio coração, atingindo cautelosamente para evitar as marcas digitais. Atingido o alvo, num supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se seus olhos permanecessem anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo, e em seguida, verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver, arrebatavam-o do local de dor. Desde então, um enfraquecimento geral tomara-o por completo. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperara a consciência de si mesmo, ali naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia, por minha vez, o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrava a grandeza de sua elevada experiência, mantinha respeitável serenidade e falou.
Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguiu. Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Mas também que hoje aprendamos alguma coisa. Já passamos vezes inúmeras pelas lições de recomeçar. Tenha calma e coragem. É interessante ele falar a respeito disso, porque a gente estava ontem falando sobre as leis de causa e efeito, né? E aí ele fala na renovação de oportunidade e meditar na grandeza de Deus, que a gente está sempre tendo uma oportunidade de modificar, e vamos modificando paulatinamente, né? A cada oportunidade a gente vai corrigindo um pouquinho. Eu acho que muitas vezes a gente acha que é um pagamento, né? Acha que é uma expiação, é um castigo, mas na verdade não na verdade, né? Mas é uma oportunidade de fazer de uma forma diferente, para que a gente possa colher de uma forma diferente. O que a gente faz, o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, nossas atitudes, quando a gente melhora aquele tipo de atitude, a gente consegue recomeçar de uma outra forma, colher de uma outra forma, né? Olhar mais internamente para o que nós estamos fazendo conosco mesmo e com o outro, né? Interessante que ele coloca aqui. Aí, tenha calma e coragem. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa do nosso interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado através de orações da esposa carinhosa e desolada. Deu-lhe notícia dela, dos filhinhos e dos velhos tios. Falou-lhe da saudade de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto, em ocasião de sono do veículo físico. Em ouvidos às derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se vivamente e observou. Ai, não sou digno. Minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Retiramo-nos de novo, e percebendo-me a profunda admiração, Alexandre ponderou. No pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos, muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sincários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Compreendi as dificuldades morais em que todos nós... Só um minuto. Pode falar. Uma coisa clássica, isso aí é muito comum na nossa sociedade, e essas notícias viram crime, né? Então vem um julgamento paralelo, que foi isso, que foi aquilo, e aqui está dando assim uma demonstração cabal de não julgarmos qualquer situação. Está cheio de situações políticas atualmente na nossa sociedade, desses crimes de traição, de marido, de mulher, de pastor. Aqui está um exemplo bem explícito de não julgar
É isso só que eu queria falar. Porque às vezes a gente julga em cima dessa aparência, mas no fundo é outra coisa. Tu vê que Raul, ele era vítima de sicários. Para a esposa, ele era o marido ideal. E não era nada disso, né? É isso só. É interessante falar sobre o julgamento, né? Porque nós estamos sempre colocando uma carga a mais em cima do outro, né? Quando a gente julga. E trazendo para nós mesmos, né? Essa mesma carga. Quando você está julgando o outro, você está esquecendo de ver algo que está ali dentro de você, que você julga no outro, e que pode pertencer a você mesmo. Você parar e fazer uma análise. Por que você está julgando daquela forma? Né? Por que você está fazendo isso ou aquilo também? Né? E o julgamento é uma coisa muito, muito ruim, muito prejudicial para o outro que recebe esse tipo de carga e para a gente mesmo que está fazendo esse tipo de atitude, né? E pode falar, Ana. Uma coisa que me chamou a atenção foi que, olha, mesmo ele sendo suicida, tendo sido assassinado, as orações chegaram e ele foi socorrido, né? Olha só a força da oração, né? Isso me chamou a atenção também, com relação à intercessão, né? Como é benéfico como é benéfica a intercessão quando a gente reza por alguém, né? Quando a gente se desprende totalmente, pede que interceda por aquela outra pessoa, por coisas que você não pode dar. Então você pode dar aquilo ali. Aí você pode doar, é uma forma de amor, né? Você pede a ajuda que você pede pelo outro. É muito bonito, né? E como o alcance é grande da prece, da oração, da forma que seja encarada por cada um. Vou voltar lá na página. Compreendi as dificuldades morais que nos deixaram entender. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: acredita esteja a irmã Esté preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre abandonou a cabeça negativamente e redarguiu. Somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertados das paixões. Esté é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum, lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, está preparada para a consolação, não para a verdade. As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo ponto. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Alexandre, porém, compreendeu minha indagação e observou. Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes, talvez, o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muitíssimo discernimento. Que parte interessante essa, né? Eu achei interessante, sabe o que é? É que justamente antes de entrar nessa parte, ele fala que, deixa eu ver aqui, ele fala de a complexidade do serviço que eles vão fazer, da complexidade do serviço intercessório. Porque você tem que estar de posse desse conhecimento que ele está falando aqui, essa sensibilidade, para não ferir, né? Para não melindrar e outras coisas mais que você queira falar. Então, quer dizer, como ele está falando aqui, não é qualquer espírito que pode se julgar, esteja apto, né?
para executar esse tipo de trabalho, porque, como ele está falando aqui, atinge muitas pessoas e pode até magoar. E magoar, a pessoa às vezes está com boa intenção, se sente magoada e começa a agir no campo negativo, né? É isso só que eu queria falar. Com relação a essa parte específica, né, do texto, o quanto isso poderia levar a um desajuste enorme para essa família que está na crosta ainda, né? Esse conhecimento dessa realidade poderia aumentar a confusão ali entre todos eles. André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Isso ficou foi muito forte aqui para mim. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação do mais alto para serviços de assistência. Registrei a observação. Nesse dia, Alexandre, a gente já está quase acabando. Nesse dia, Alexandre dirigiu-se à minha companhia, às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionava nas turmas de socorro, para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa, que desceu para a crosta junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações de prestigioso amigo. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar, na noite próxima, o esposo desencarnado e, em seguida, demorar-se junto dela 2 semanas, colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas e cooperando para que se lhe organizasse a vida econômica através de colocação honesta e digna. Gente, já deu a hora? Deixa eu só ver se já acaba. Não, não acaba agora. Então, a gente vai parar por aqui, ó.